Moralistas estão chegando, mas os libertinos não os deixarão passar. Estão formadas as nossas barricadas, das torres de marfim podemos ver descortinada a ilusão. Os moralistas, com seu juízo, querem calar a esperança e o sorriso. Mas no carnaval, a alcova libertina vai trazer o vendaval. Libertina vai trazer o vendaval. Os moralistas, com sua batuta, estão tentando nos impor sua conduta. Os moralistas, com suas conquistas, querem riscar os nossos nomes das suas listas. Os moralistas, com sua batina, querem fechar a alcova libertina. Mas não tem dessa, meu irmão, um libertino nunca traz seu coração. Nunca traz seu coração. E no carnaval, a alcova libertina vai trazer o vendaval. E no carnaval, a alcova libertina vai trazer o vendaval. Os moralistas, com sua sina, querem fazer-nos valer sua rotina. Os moralistas... Bom, gente, bom dia. Me apresentar brevemente para vocês. Eu sou Eduardo Carli. Estou vindo ao Recife pela segunda vez, participando da Ampof também pela segunda vez. Estive lá em Goiânia, que é a cidade onde eu moro atualmente e onde desenvolvo minhas atividades como doutorando e como professor de filosofia no IFG, né, para essa Ampof. E eu decidi apresentar dois trabalhos nessa 20ª edição do encontro. Um foi apresentado ontem, que é a pesquisa em curso que eu estou fazendo, que é mais na área de estética e filosofia da arte, lidando com a questão do cinema e do antropoceno. E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, ele é baseado na dissertação de mestrado que eu apresentei na Universidade Federal de Goiás, e isso foi em 2013, e eu decidi ressuscitar esse texto para publicação em livro, com algumas modificações, com assim, alguns temas que eu decidi realçar naquilo que estava nessa dissertação de 2013. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma espécie de capítulo inédito desse livro, que vai sair agora em 2025, pela editora Dialética de São Paulo. E eu, inclusive, mudei o título, porque a minha dissertação de mestrado ela se chamava Para Além da Metafísica e do Nihilismo, a Sabedoria Trágica de Nietzsche. E eu achei que num livro para o público mais amplo, e com esses realces que eu vou tentar trazer aqui, um título mais instigante seria esse que eu escolhi, que é Discípulos de Dionísio. E o tema central continua sendo a sabedoria trágica de Nietzsche, né? Então, vou tentar fazer uma síntese assim, do meu argumento. Boa parte dos estudiosos de Nietzsche sabem, né, que ele, desde a sua juventude, ali, enquanto um filólogo, né, um professor de letras greco-romanas na Universidade Europeia, ele se interessou muito pela questão do início do teatro, né? Ou seja, ele foi buscar as raízes, as origens do teatro e mais especificamente das tragédias, né? Esses grandes concursos, né, competitivos de peças teatrais que também ocorriam num contexto social
onde as chamadas dionisíacas aconteciam, né? Que eram grandes festas populares que, de certo modo, prenunciam o que hoje nós conhecemos como bacanais ou carnavais, né? E eu pesquisei bastante essa questão da origem da tragédia que o Nietzsche traz, e é claro que é muito célebre, muito estudada, muito famosa essa noção de que os deuses Apolo e Dioniso, né, dois deuses do panteão, né, do Olimpo, eles, segundo Nietzsche, entraram numa espécie de aliança muito tensa, uma aliança não exatamente entre amigos harmônicos que estão de acordo em tudo, mas pelo contrário, uma espécie de aliança entre adversários, uma aliança tensa, e dessa mistura, desse hibridismo entre o apolíneo e o dionisíaco, os gregos teriam criado, né, essa obra de arte, né, que é a tragédia, e que o Nietzsche considera uma espécie de culminância também, eu diria, na história da cultura, né? Então você tem um filósofo ali no século XIX que está recomendando, de certo modo, que os seus contemporâneos e até mesmo que as pessoas vindouras se interessem pelas origens da tragédia, e tentem também reativar essa potência na arte do seu tempo. Então, uma das grandes polêmicas do Nietzsche é contra o Wagner, né? Então, o Nietzsche tem uma relação bastante tensa não só com a música do Wagner, mas com o espetáculo, né, de arte total wagneriano, e ele vai debater se Wagner, de fato, produz essa renascença da tragédia antiga ou não, né? E aí a gente sabe da tensão que existiu entre eles, das rupturas, né? Mas esse tema já é bastante conhecido. A minha intenção é mostrar que a questão do dionisismo, né, ou das pessoas que cultuavam o deus Dioniso, isso transcende o campo da arte, da cultura propriamente, e na filosofia nietzschiana é como se isso transbordasse também para a área ético-política, no sentido de que o Nietzsche acabará propondo, né, uma visão de mundo dionisíaca, né? Eu até chamo isso às vezes de uma cosmovisão dionisíaca, que tem atrelada a ela uma sabedoria, né? No sentido de uma proposição de um modo de viver sábio, que precisaria reativar algumas potências desse dionisismo antigo, que foram, por razões históricas que ele explica muito bem, foram abafadas, principalmente após Sócrates, né? Então tem toda uma teoria nietzschiana também de como o socratismo surge na história e produz a morte da tragédia, né? Por conta de um certo, eu diria, logocentrismo, né? Uma espécie de tirania da razão, né? E aí nós sabemos que, por exemplo, na República de Platão, os poetas trágicos não são bem-vindos, né, e que a dialética filosófica, né, aquele diálogo que conduz às verdades eternas, absolutas, aos paradigmas incorruptíveis do mundo transcendente, tudo isso ganha dianteira diante do que existia antes na filosofia pré-socrática e na arte trágica dos gregos, né? Então, um dos meus argumentos, né, é que não devemos confinar no âmbito da estética ou da filosofia da arte a discussão sobre o dionisíaco, né? E aí eu fiz um estudo aprofundado de alguns helenistas, né? Por exemplo, o Marcel Detienne e o Jean-Pierre Vernant, que eles têm uma abordagem até bastante antropológica, né, de como se davam esses cultos a Dioniso na antiguidade e como isso perpassa também, não apenas pelas pessoas de teatro, né, sendo Dioniso esse deus celebrado não só pelo vinho, pela embriaguez, mas também nessa criatividade teatral, dramática, né,
Então haveria, na verdade, para além do teatro e da arte, uma proposta nietzschiana de bem viver que teria a ver com esse impulso dionisíaco que foi abafado, né? Então, um pouco sobre isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, brevemente, né? E me parece também que a gente teria que partir dessa frase muito famosa de Nietzsche, né? Deus está morto, né? Que se disseminou, né? Virou um meme muito conectado a Nietzsche. E me parece que ele foi um ateu um pouco anômalo, digamos assim, né? Ele se tornou descrente, apesar das pressões familiares que haviam ali, para ele se tornar um pastor protestante como seu pai, né? E ele realizou um empreendimento crítico muito radical, né? Muito demolidor de toda a tradição judaico-cristã, do monoteísmo judaico-cristão em geral, né? E no entanto ele fez uma espécie de apologia muito exaltada desse Deus Dioniso, né? Então isso também me interessa compreender, como é que um filósofo do século XIX tem a intenção de cometer uma espécie de deicídio, né? De falar que a crença nesse Deus judaico-cristão perdeu seu crédito, e que cada vez mais o ateísmo ganha expressão e magnitude na Europa. E, no entanto, no meio desse processo de crítica ateia, né, onde ele fala que ele não é um pensador, ele é dinamite, né, eu vim para filosofar com um martelo, né, esse lado muito polêmico de Nietzsche, surge também uma proposta de que deveríamos recuperar um culto antigo que está na raiz ali da tragédia, e aí aparece então essa figura do sábio dionisíaco, né, que o Zaratustra também encarna na grande obra meio profética, né, que Nietzsche escreve lá na década de 1880, e Zaratustra ele diz que ele prefere ser um sátiro do que um santo, né? E ele é um pouco essa figura de fato dionisíaca, né, bailarina, que pretende, enfim, propor novos caminhos para a cultura. Então, o argumento central aqui nesse começo de apresentação seria esse, né? Que não se trata apenas de Dioniso na genealogia da tragédia, né? Mas sim de algo muito mais amplo que o Nietzsche até o fim da vida vai explorar, que seria uma espécie de conflito visceral na cultura entre o que ele vai chamar de Dioniso e o crucificado. Então Nietzsche opera com essas contradições, com esses entrechoques, e nesse caso o cristianismo e o dionisismo estão entrando em choque, né? Então eu vou citar um trechinho bem famoso aqui da Gaia Ciência, aforismo 343, que me parece bastante significativo nesse contexto também, né? Que ele fala que o maior acontecimento recente, o fato de que Deus está morto, ou que a crença no Deus cristão perdeu o crédito, ela começa a lançar suas sombras sobre a Europa, né? E no entanto, de maneira bem surpreendente, né? O Nietzsche acha que isso não é exatamente uma má notícia, né? E ele diz que nós, os espíritos livres, né, nós, os espíritos dionisíacos, que soubemos aprender a sabedoria trágica, esses filósofos que estão nascendo diante dessa notícia de que o velho Deus morreu, nós nos sentimos iluminados por uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa, e enfim o horizonte nos aparece novamente livre, embora não esteja limpo. Enfim, os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo perigo. Novamente é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento. O nosso mar está novamente aberto, e provavelmente nunca houve tanto mar aberto, né? Então,
esse é um dos pontos que eu trabalho na dissertação, como que Nietzsche vai desse ateísmo destruidor, dessa noção judaico-cristã, monoteísta, desse Deus transcendente que cria o mundo, cria o inferno, o céu, oferece recompensas e castigos, tem toda uma teleologia envolvida nesse ato criativo divino. Como que o Nietzsche faz isso tudo colapsar com a sua crítica demolidora, mas ao mesmo tempo ele vem com uma proposta de algo que tomaria o lugar vago dessa ausência, né? Então, no lugar desse Deus morto, celebremos o dionisismo, né? Então, com o termo discípulos de Dioniso, eu também me refiro a pessoas, através da história, que são conhecidas com termos como Mênades, né, Bacantes, Sátiros, né? São alguns dos nomes dados a esses discípulos de Dioniso, e que são, digamos, os oficiantes de seus ritos e que criam a sua arte, a sua música, o seu teatro, a sua dança, sob a inspiração desse culto que tem como uma das grandes intenções atingir o êxtase coletivo, né? Então tem uma autora que eu li bastante também, que se chama Barbara Ehrenreich, que escreveu um livro chamado Dançando nas Ruas, né? Onde ela também menciona que na história, né, esse ímpeto dionisíaco serve como não apenas uma espécie de apologia da embriaguez, que nos leva para além da razão, da medida apolínea, da ordem, né? Mas que existe nessa visão dionisíaca de mundo, né, um desejo de superar o individualismo, de superar o que o Nietzsche também chama de princípio de individuação, né? O Nietzsche tem um grande debate com o Schopenhauer, com aquilo que é colocado no mundo como vontade de representação, a respeito de como os indivíduos também acabam se confinando numa espécie de mônada individualista, quando eles transformam a razão em uma tirana, e fica faltando a eles uma dimensão comunal, né? Uma dimensão de uma coletividade na qual o indivíduo possa se fundir, de certo modo, né? Existe uma espécie de mística, né, dionisíaca, né? E diante desse cenário eu comecei a pesquisar alguns autores. A principal delas é a Barbara Stiegler, que realmente acho que entre os pensadores contemporâneos é uma das que mais atualiza Nietzsche para os nossos tempos, né? E nesse livro Nietzsche e a Vida, ela coloca como subtítulo uma nova história da filosofia. Então ela propõe que as rupturas que o Nietzsche nos preconizou, assim, também renovam a história da filosofia, e que Dionisíaco e Apolíneo, eles também podem ser mobilizados numa espécie de debate ontológico sobre o que ela vai chamar de o fundo da vida, que é um pouco diferente da essência da vida, né? O que é a vida na sua profundeza, né? Então eu também tenho mobilizado essa noção do profundo e do superficial, né? E a Barbara Stiegler, ela diz que o Nietzsche considera que a vida na sua fundura, a vida na sua profundidade, ela é dionisíaca, ela é repleta dessas pulsões, né, que transformam a vida numa espécie de mar tempestuoso, né? E na verdade os viventes, né, os seres vivos, nós seres humanos também, nós temos necessidade de construir um mundo apolíneo através dos conceitos, das obras de arte, né, que são uma espécie de mundo das ficções necessárias, né? Então, o que Nietzsche está afirmando é que nós estamos mergulhados no oceano do devir, né? Ele tem uma visão muito semelhante àquela do Heráclito, né? Do tudo flui. Então, estando mergulhados nesse oceano que se move, né?
nessa fundura dionisíaca que nos carrega, nós teríamos uma certa necessidade de uma terra firme. E aí nós criamos conceitos como de substância, né? De sujeito idêntico a si mesmo. E, de certo modo, Nietzsche estaria afirmando, então, que esse oceano dionisíaco tem pequenos barcos apolíneos que tentam navegá-lo, né? E isso tem, enfim, muitas repercussões no campo da ética e da política que eu estou explorando, que quem quiser saber mais a fundo poderá consultar no livro depois, né? Mas a essência do dionisismo seria, então, uma busca por esse êxtase coletivo, onde o princípio de individuação ele é rompido, né? Quando os discípulos de Dioniso participam, né, do que se chama de tiasos, né? Eles transcendem as suas individualidades para fazer parte de uma espécie de caldeirão coletivo, onde o princípio de individuação é transcendido e o sujeito meio que se dissolve nesse mar cósmico, né? Então, sobre isso, para terminar, né, eu trouxe duas citações que me parecem também muito interessantes para falar dessa sabedoria trágico-dionisíaca que o Nietzsche está propondo e que implicaria uma espécie de mergulho no cosmos, né? Uma recomendação para que o sujeito, ao invés de ficar confinado na sua individualidade, ao invés de ser um filósofo racionalista, né, ele se torna uma pessoa que eu diria sente-pensante, que é um termo que o Eduardo Galeano propôs, e ele tende a viver desejando cada vez mais mergulhar no cosmos e ali vivenciar um êxtase coletivo, né? Então, para terminar, as duas citações, que não são de Nietzsche, mas são de pensadores e artistas no seu campo de influência, né? A primeira é do Albert Camus, no livro O Homem Revoltado. Ele lida com a noção que o Zaratustra traz de que precisamos ficar fiéis à terra, né? E o sábio dionisíaco seria essa figura que é plenamente fiel à terra, né? O Camus escreve: o Nietzsche nos grita que a terra é a única verdade. A ela é preciso ser fiel, nela é preciso viver e buscar a sua salvação. Então vocês devem se lembrar de como Zaratustra fala: parem de ouvir aqueles que nos pregam esperanças ultramundanas. Eles são os caluniadores da terra, né? Esse chamado para o aqui e agora da terra. Nietzsche nos ensina, ao mesmo tempo, que é impossível viver em uma terra sem lei. Nietzsche não é o demolidor de todos os valores, mas é aquele que propõe uma transvaloração, uma nova tábua de valores, não é? A partir do momento em que você reconhece que o mundo não persegue nenhum fim, né, nenhum telos, o Nietzsche propõe admitir uma espécie de inocência do mundo, né? Não se pode julgá-lo quanto a nenhuma intenção, substituindo consequentemente todos os juízos de valor por um único sim, uma adesão total e exaltada a este mundo. Então é uma ética desse dizer sim, né, a esse mundo. E aí o Camus finaliza com a seguinte frase: da mesma forma que o Empédocles, né, um sábio pré-socrático, se atirou no vulcão Etna para buscar a verdade onde ela está, nas entranhas da terra, Nietzsche propunha ao homem mergulhar no cosmos, né? Então isso seria a parte dessa sabedoria trágica. E aí, é claro, eu não vou ter tempo para detalhar isso, mas a sabedoria trágica tem muito a ver com o amor fati, né? Com esse conceito central da ética nietzschiana, né? Que é uma espécie de bendição trágica da existência, com tudo que ela inclui, inclusive o que há de mais doloroso, o que há de mais dilacerante, o que há de mais desafiador na nossa existência. A gente deveria dizer sim a isto, né? O amor fati é essa bendição trágica que diz sim a esse cosmos, a essa terra onde estamos enraizados, né? E aí, para terminar, eu vou ler para vocês o famoso Hino à Vida, né? Que foi escrito pela Lu Salomé,
O Nietzsche também era um artista, né? Era um pianista, um compositor, e a única partitura de uma composição musical que ele publicou em vida é justamente esse Hino à Vida, que tem as palavras de Lu Salomé com a música que Nietzsche compôs ao piano. E me parece que essa poesia ela serve como uma boa síntese do que seria a sabedoria trágica abraçada por esses espíritos dionisíacos, né? Então, para terminar, o Hino à Vida de Lu André Salomé. Tão certo quanto o amigo ama o amigo, eu também te amo, vida enigma. Mesmo que em ti eu tenha exultado ou chorado, mesmo que me tenhas dado prazer ou dor, eu te amo junto com seus pesares, e mesmo que me devas destruir, vou me desprender dos teus braços, como o amigo se desprende do peito amigo. Com toda a força te abraço, deixa tuas chamas me inflamarem, deixa-me ainda no ardor da luta sondar mais fundo seu enigma, ser, pensar milênios. Fecha-me em teus braços, se já não tens felicidade a me dar, muito bem, dai-me o teu tormento. Essa é a Lu Salomé, e eu vou fazer um breve comentário, né? Que ela diz então que a vida ela é um enigma. Isso supõe que na verdade essa razão apolínea ela não é capaz de decifrar a existência por inteiro. Existe sempre uma área de penumbra, uma área de desconhecido, uma área de mistério, né? Sempre restam incógnitas nessa vida enigma. E nela, ela vai dizer, estão incluídas, né, a exultação, o entusiasmo, o êxtase, com o choro, né, a dor, o sofrimento, né? É uma mescla de paz e de luta, né, de doença e de saúde, de vida e de morte. E essa vida enigma ela pode ser sondada cada vez mais a fundo, né? Esse poema traz a noção de uma profundidade inexaurível, né? Que você vai tentando decifrar. E aí o fim, né, do poema e também da minha intervenção aqui, se você não tem felicidade para me dar, tudo bem, dê a mim o tormento. E essa é uma frase que tem a ver com esse sim, num sentido muito, muito mais amplo, né, de abraçar o cosmos, né? Ou seja, existir sabiamente consistiria em acolher essa vida enigma no que ela tem também de incompreensível, de irracional, de absurdo, né, de ridículo, de doloroso, né, dizendo um sim muito amplo a uma existência que ela é na sua essência contraditória. E isso me lembra também a última frase que eu vou citar, William Faulkner, que é um escritor estadunidense, que eu gosto muito, né? Ele tem uma frase que ele diz: "Between nothing and grief, I choose grief", que significa que entre o nada e o sofrimento, eu escolho o sofrimento. Isso me parece muito próximo da Lu, né? Vida enigma, se não tens felicidade a me dar, muito bem, dai-me o teu tormento. Uma breve síntese do que seria uma sabedoria trágica, dionisíaca, que o Nietzsche e o seu Zaratustra nos propõem. Então, obrigado pela atenção. Nós passamos direto para o debate, se tiver alguma fala, ou depois? Acho que tem 5 minutos para a pergunta, quando do tempo, aí já vai vir a próxima. Não, então, se vocês quiserem fazer algum comentário. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando o Nietzsche dá tanta ênfase assim no dionisíaco, né? Às vezes eu fico com a impressão de nossa vida inteira então vai ser um carnaval, né? E aqui em Pernambuco a gente tem um ditado que no carnaval todas as nossas fronteiras, a normatividade do dia a dia são dissolvidas. Então tem gente até que fala que durante o carnaval não tem fidelidade, não tem matrimônio. Então,
o Nietzsche ele vai trazer um pouco do apolíneo para quebrar com isso. Aí como que ele faz para poder realmente falar, não, a gente tem que tipo, tirar nossas amarras do nosso dia a dia, desafrouxar um pouquinho, mas também não pode ser um carnaval a vida inteira, né? Sim. Aí como que seria isso? Não, excelente questão. Adorei o que você colocou, assim, traz Pernambuco, né? E o frevo para o nosso debate, né? E de fato esse elogio que o Nietzsche faz do dionisíaco, ele tem um certo elemento, de fato, desse entusiasmo de existir em meio a outras pessoas que estão também celebrando a existência, né? Mas a gente também precisa compreender que o dionisíaco, ele não conduz a essa vida como carnaval o tempo todo, né? Uma espécie de euforia perpétua, que é uma ideia para mim assim absurda, né? A euforia, ela é efêmera, né? Ou seja, é impossível você se manter em um estado de euforia por uma existência, né? A existência, ela tem altos e baixos, ela tem tédios e entusiasmos, né? Então, realmente, o Nietzsche não está propondo isso, que a nossa vida vai ser um grande carnaval, né? Até porque ele foi um filósofo que viveu imerso em sofrimento, né? Em doença, em dores de cabeça, em vários tipos de tormentos psíquicos e afetivos, né? Mas, de fato, algo que você trouxe, que é a dissolução das fronteiras sociais, usuais, e essa normatividade que colapsa durante o rito dionisíaco. Aí, de fato, Nietzsche descreve isso mesmo, né? Que ele fala que durante esse momento das grandes dionisíacas, né? Que é um fenômeno que a gente pode estudar, inclusive, com os helenistas, com os antropólogos, né? Tudo que restou dessa cultura antiga, a gente vê, de fato, assim, que as normas sociais usuais, elas cessam de valer, né? E aí as pessoas realmente se transformam, né? Em outra coisa, né? Então, vem as máscaras, né? Vem o que a gente chamaria hoje de uma performatividade, né? Essas mênades, esses sátiros, que vêm no que seria na antiguidade um bloco de samba ou de frevo, né? Então, eu vejo sim que o Nietzsche está colocando o dionisíaco como uma força disruptiva das normas hegemônicas vigentes, e na verdade o apolíneo serve como uma barreira de contenção, né? O apolíneo é isso que vem da forma, que vem da freio, né? Que vem colocar um pouco de ordem nesse caos, né? O apolíneo é muitas vezes descrito como esse barco, que na verdade é uma invenção técnica, né, que o ser humano cria para poder navegar nesse oceano tumultuoso, né? Então um carnaval, uma bacanal, né, ou as grandes dionisíacas gregas, eram sim esses momentos onde as normas hegemônicas vigentes eram derrubadas, né, e onde na verdade as pessoas se reconciliavam assim, né, com a natureza circundante, com aquilo que o Nietzsche chama de pulsão primaveril, né? Então ele acha que é importante esse elemento estar presente na cultura, né? Então não sei se eu respondi a sua questão, mas foi muito, muito bem colocado. Não é propriamente uma pergunta, mas é um comentário. Eu acho sempre curioso quanto, enfim, tanto tempo depois da elaboração do Nietzsche ainda tem uma resistência muito grande de suportar essa proposição de certa retirada das nossas muletas metafísicas, né? Porque é isso que ele está colocando. Como é que a gente então suporta a vida sem estar amparado, né, num telos, num Deus, numa moral? E aí tem sempre essa tentativa, talvez, de desqualificar esse discurso aí. Ou por um lado, como você colocou, dessa coisa, então é um oba-oba, a vida é uma eterna felicidade, sem regras e sem um certo prenúncio do caos. Ou então, um movimento que eu tenho visto agora, e aí eu queria saber se você tem acompanhado e o que você pensa disso,
que é de tentar colocar o Nietzsche também num lugar de quase um discurso de resiliência, um discurso ligado a uma prática coach de então o Nietzsche vai nos ajudar a dizer, colocar essa afirmação da vida como uma espécie de conformação, né? Então, era isso que eu queria dizer. Se você tem acompanhado um pouco esse processo e se você entende isso como talvez uma tentativa de domesticação do Nietzsche. Não, excelentes questões, eu adorei a expressão muletas metafísicas, assim. Não sei se você leu isso em algum lugar, foi uma criação espontânea, assim, eu achei que é um ótimo título para uma poesia, assim, muletas metafísicas, né? Ou seja, como que nós conseguiríamos viver sem estarmos apoiados nisso que a cultura hegemônica nos coloca, né? Esse telos, esse Deus, essas ideologias todas, né? Que nos indicam o que você deve fazer, né? Então, eu gostei muito da expressão muletas metafísicas, talvez eu vá fazer um bom uso dela no futuro, né? E você falou de desqualificação um pouco do dionisíaco, né? E eu acho que o Nietzsche era muito consciente, muito lúcido a respeito disso, né? E eu me lembrei um pouco da peça de teatro As Bacantes, do Eurípides, né? Como também ali existe uma representação do dionisíaco que desqualifica um pouco as Mênades, os sátiros, essas pessoas que são os discípulos de Dioniso, né? E o Nietzsche vai acusar esse dramaturgo Eurípides, né, de ser, na verdade, um agente infiltrado de Sócrates no teatro, assim, né, que vai trazer a moralina que não deveria estar no teatro, né. Então, não sei se vocês conhecem essa peça, eu tive a oportunidade de vê-la encenada pelo Teatro Oficina, né, com a trupe do Zé Celso Martins Correia, falecido, né, no ano passado. E essa peça tem um final muito chocante, né? Porque o rei Penteu, né, ele se dirige à floresta, onde as mulheres da cidade estão lá celebrando Dionísio e tal, né? Tem um elemento muito de oposição entre a civilização urbana, né, construída, e o dionisíaco ocorrendo numa região mais selvagem, né, nas matas, nas florestas, né? Essa é uma oposição interessante. Mas nessa peça o dionisíaco é desqualificado, porque o rei Penteu ele acaba sendo morto e devorado, né? Então você tem a noção dessa massa dionisíaca, nesse delírio, cometendo atos horrendos de homicídio e canibalismo, né? E eu penso que muitas pessoas, quando ouvem falar de dionisíaco, acessam ele pela via da desqualificação, né? Os detratores do dionisíaco, como Eurípides, querem nos fazer crer que o dionisíaco é um grande perigo, né? Que os discípulos de Dioniso praticam sacrifícios de seres humanos e depois comem a carne daqueles que mataram, né? Então tem realmente uma certa desqualificação que eu acho que nós estudiosos de Nietzsche, de filosofia antiga, de helenismo, a gente tem que vir e falar, pô, não é bem assim, né? O dionisismo foi de fato uma corrente, né, sociocultural importantíssima que atravessou a história, e a gente pode até propor que bem perto de nós, assim, nas últimas décadas, né, nós tivemos na nossa cultura, por exemplo, os hippies e o festival de Woodstock, né, que de certo modo é uma atualização do dionisismo, né, a comuna hippie e a vivência do êxtase coletivo, dessa vez com novos elementos, né, ao invés da embriaguez com o vinho, Dioniso sendo deus dos vinhedos, né, a embriaguez com o ácido lisérgico, por exemplo, né. Então o dionisismo ele atravessa a história, ele marca a cultura, e várias vanguardas aderem a isso e tudo mais, né. E isso me interessa mais do que esse discurso que você mencionou, assim, né? De um Nietzsche domesticado. A tentativa, né, de colocar o Nietzsche no lugar que ele quis destruir, né? Na verdade, de um certo amparo. Exatamente. E você falando dessas práticas dos coaches, né?
dessa pregação de resiliência e tal, né? Existem alguns elementos no Nietzsche que podem ser apropriados para isso, né? Assim, o que não me mata me torna mais forte, né? Esse tipo de frase, né? Pode ser apropriada por um discurso desse tipo, mas ao mesmo tempo eu vejo Nietzsche como uma figura muito disruptiva, assim, né? As normas sociais vigentes, na religião dominante, essa metafísica que nos foi inculcada, ele está usando esse ácido corrosivo da sua crítica para trazer isso abaixo, e as pessoas compreendem mal, né? Porque elas muitas vezes acham que o Nietzsche é um destruidor, né? Muitas pessoas olham o livro lá, O Anticristo, né? Então esse cara veio para destruir tudo que nos é mais caro, né? Esse é um demônio que precisa ser calado, silenciado, porque ele destrui todos os valores do ocidente judaico-cristão e no fim deixa um campo arruinado. Não é isso, acho que isso é uma interpretação muito equivocada de Nietzsche, né? Porque ele também diz uma frase famosa da Gaia Ciência, né? Só enquanto criadores é que nós podemos destruir, né? Então ele veio um pouco para, na transvaloração dos valores, né, propor que os valores hoje dominantes precisam ser transvalorados e que os espíritos livres do porvir, eles vão inventar uma sabedoria não ignorando o passado inteiro, mas também fazendo um juízo crítico desse passado e vendo o que de proposta interessante foi feita na antiguidade, né? Então, essa sabedoria trágica dionisíaca ele reativa para os novos tempos e inclusive propõe para o futuro, né? Porque o Nietzsche tem um horizonte de futuridade, assim, né? Os espíritos livres que ainda vão nascer, né? Os discípulos de Dionísio e de Zaratustra, que ainda estão por vir, né? Eles vão renovar todo o nosso pensamento ético e político, não apenas nosso pensamento estético, né? Mas o nosso pensamento ético e político, a nossa prática no mundo e a nossa sabedoria, o nosso bem viver podem ser reativados por essa sabedoria ancestral que atravessa a história e que ainda está entre nós, né? Então, nesse sentido, Deus pode estar morto, mas o dionisismo ainda vive. Obrigado, então. Obrigado.